Temos muitas coisas ainda a descobrir sobre a fé, sobre a vida cristã, sobre as coisas da Bíblia, sobre a teologia em si. Nós percebemos que muitas vezes nós conhecemos muitas coisas apenas superficialmente. Quando nós vamos de fato procurar mais nas Escrituras, nós percebemos como existe um mundo por detrás, existe um universo inteiro ali que a Bíblia menciona acerca de certa coisa que nós achamos que de fato já sabemos o suficiente. Muitas vezes a gente se contenta simplesmente em conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, saber o básico sobre o Evangelho e não pensar em tudo que existe por detrás em relação ao Evangelho. Muitas vezes nós simplesmente pegamos ali um pouco de cada ideia, a base de algo e simplesmente cremos naquilo e de fato não nos aperfeiçoamos, não crescemos. A Bíblia menciona acerca de muitas dessas coisas. A Bíblia diz que muitas vezes as coisas estão encobertas e essas coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas nos pertencem para nosso crescimento, nossa edificação. Em Efésios 5, versículo 32, nós percebemos um mistério. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Aqui esse versículo está conectado com o verso anterior, do qual ele menciona Gênesis 2:24, onde o homem se torna um só com a sua esposa. E ele diz que grande é esse mistério, mas não o mistério do homem com a mulher, mas sim o mistério de Jesus e a igreja. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, existem muitas coisas que nós poderíamos aperfeiçoar em relação a isso. Nós entendemos que Jesus é o cabeça da igreja. Mas muitas vezes nós achamos que o cabeça da igreja seria o líder, o pastor, ou alguém específico, um diácono ou uma pessoa influente na igreja. E muitas vezes nós seguimos essas pessoas ao invés de seguir a Jesus na igreja, ao invés de buscar o melhor para o reino dentro da igreja. Então, só ao perceber isso, nós já devemos ter em consideração esse versículo. O mistério grandioso entre Jesus e a igreja envolve essa complexidade que é esse relacionamento. Envolve essa complexidade que Jesus nos deixa livres em muitas situações para tomarmos nossas decisões dentro da igreja, mas obviamente ele nos deixa também a sua palavra para que nós estejamos guiados por ela, guiados pela palavra de Deus. Então não é simplesmente entender Jesus como cabeça apenas nessa situação externa ou superficial ou teórica, mas entender ele como cabeça, como aquele que rege a igreja, aquele que cuida da igreja, aquele que ama a igreja. Então, é nesse sentido que todos nós, como cristãos, como que fazemos parte da igreja, devemos ter em consideração. Devemos buscar ter em mente: Jesus é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja não sou eu, o Senhor da igreja não é você que me escuta, o Senhor da igreja não é qualquer outra pessoa que faz parte da igreja, mas é Jesus, o cabeça. Nós somos corpo, nós agimos na igreja, mas nós não somos aqueles que mandam na igreja. Então perceba, há um mistério aqui grandioso. Nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, e nós vamos buscar crescer nessa graça, nesse conhecimento. E para podermos crescer, precisamos estar na igreja. Da mesma maneira que se diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia menciona espontaneidade, alegria, mas a Bíblia menciona também mandamento, ordem. Devemos ter as duas coisas para sermos uma igreja melhor, mais sadia. Devemos ter em mente essas realidades, se quisermos viver uma vida em igreja mais unida e viver esse mistério que nós compreendemos pouco, mas nós sabemos as verdades necessárias para nós podermos viver a igreja, sermos igreja e propagarmos as verdades do Evangelho. Que nós todos possamos ter essa noção dessa realidade, de que nós somos igreja, nós devemos viver a igreja, mas lembrando que Jesus é o cabeça. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Isso se fala em Colossenses capítulo 1. Que nós tenhamos Jesus como o centro de nossas vidas. Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe grandemente.